pessoal, beleza? Aqui é o Lucas do canal Universo Red. Vamos lá agora pro capítulo 3 da Escreve lá. Livro da pesada, hein? Você viu aí o capítulo um e o 2? É só o começo. Tá vindo pedrada forte aí, hein? Aperta o cinto aí que o negócio é da pesada, hein? Vamos lá. Vamos botar aqui o sintetizador pra cortar na alta. Capítulo 3. O que é a mulher? Dissemos que ao invés do homem, a mulher é uma pessoa que não trabalha. Poderíamos concluir aqui a definição de mulher. Não há muito mais a dizer a seu respeito. Não fosse o conceito de Pesado. pessoa um conceito demasiado extenso e impreciso para definir simultaneamente homem e mulher. O ambiente humano permite-nos a escolha entre uma existência mais animalesca, portanto semelhante à dos bichos, inferior, e uma superior, mais espiritual. A mulher escolhe sem hesitação a primeira. Bem-estar do corpo, o ninho e a possibilidade de observar, sem obstáculos, as normas de criação da sua ninhada são para ela o máximo. Considera-se provado que homens e mulheres nascem com as mesmas disposições espirituais, que não há, pois, diferenças intelectuais primárias entre os dois sexos. Está, porém, igualmente provado que todas as potencialidades que não são desenvolvidas se perdem. As mulheres não usam os seus talentos intelectuais, arruinam voluntariamente a sua capacidade de pensar e após alguns anos de um treino cerebral esporádico caem num estágio de estupidez irreversível. Pesado, hein? Pesado! Nossa senhora! Nossa senhora! Não vamos levar isso pro lado, assim, uma coisa mais literal, não. Vamos entender que isso aqui é uma hipérbole. Porque realmente, nossa, meu, muito pesado. Porra! Vamos imaginar que ela tá falando aqui numa linguagem hiperbólica porque tá mesmo, né? Seria um contrassenso se ela afirmasse isso, porque até porque ela é uma mulher. Se ela é uma mulher que não serve para nada e escolher um nível alimanesco da existência, como é que ela escreve um livro desse? Certo? Então ela está usando uma hipérbole, uma figura de linguagem, certo? Então, o que ela quer dizer aqui nesse trecho, fundamentalmente falando, é o seguinte: é que a mulher, tendo a opção de escolher uma vida intelectual e uma vida parasita, hã? Uma vida onde ela vai se associar a um homem que vai prover tudo para ela e a única coisa que ela vai ter de preocupação é o governo do lar e dos próprios filhos, ela vai escolher a segunda opção, meu amigo. Para a mulher, se ela tiver a opção de ser médico ou casar com um médico, o que você acha que ela vai escolher? Você acha que ela vai querer enfrentar os 6 anos de medicina, 2 de residência e 2 de especialização para ter o salário de um médico? Ou ela vai entrar na academia, ficar bonitona e casar com um médico? O que vocês acham que ela vai escolher? Você está entendendo? É isso que ela quer dizer. Entendeu? Ou seja, ela escolhe um nível de existência mais próximo dos animais. Ou seja, eu vou me associar por interesse pelo mínimo esforço possível. Essa é a decisão racional feminina, segundo a Esteve lá, certo? Então, quando ela está dizendo aqui que os homens e as mulheres nascem com as mesmas predisposições, só que no longo do tempo a mulher vai perdendo essa capacidade intelectual, essa predisposição que ela tem, pelas escolhas que ela faz. Ao longo da vida ela vai descobrindo que ela consegue utilizar o corpo dela para obter vantagens e ela não precisa usar tanto o intelecto para chegar onde ela precisa chegar. E isso vai diminuir as capacidades cognitivas da mulher, certo? Chega a um ponto que ela vive um estilo de vida meramente animal, onde ela praticamente não usa racionalidade para absolutamente nada. Ou seja, tudo que é racional na mulher diz respeito ao governo do lar e do próprio corpo e da criação dos filhos. Todo o resto ela delega para um homem. Certo? É isso que ela está dizendo. Então, vamos continuar aqui. Irreversível. Por que não usam as mulheres o seu cérebro? Não usam porque, para se conservarem vivas, não necessitam de aptidões espirituais. Teoricamente, seria possível uma mulher ter menos inteligência que, por exemplo, um chimpanzé e, no entanto, afirmar-se entre os homens. Nossa senhora, que pesado. Pô. Nossa, velho. Tá dizendo, ó, velho. Tá dizendo que. Olha só o que ela tá dizendo. Ela tá dizendo que uma mulher pode ter a inteligência de um chimpanzé e ainda assim se afirmar sobre os homens. Ou seja, os homens que se deixam dominar por uma mulher, o que ela está dizendo aqui, ela não está ofendendo as mulheres, ela está ofendendo os homens. Preste atenção nisso aqui. Ela está dizendo o seguinte: os homens que se deixam dominar por uma mulher têm uma inteligência inferior à de um chimpanzé.
Se ela está dizendo que a mulher tem um cérebro de chimpanzé, ela está dizendo que o homem que se domina por uma mulher ainda é mais imbecil do que um chimpanzé. Ou seja, então a imbecilidade feminina ainda está acima da racionalidade masculina. Ou seja, o homem domado, o homem que se deixa subjugar por uma mulher, é mais imbecil do que um chimpanzé. É isso que ela está dizendo. Então, vamos lá. Homens, o mais tardar aos 12 anos, idade em que a maioria das mulheres resolve iniciar a carreira de prostituta, ou seja, a de deixar mais tarde um homem trabalhar para si, pondo-lhe à disposição a sua vagina, a intervalos determinados como contraprestação. Peraí, velho. Ai, caramba, velho. Nossa, velho. Que pesado. Que pesado. O pior é que ela escreveu isso em 1971. Se ela viesse em 2022 e descobrisse que as meninas de 12, 13, 14 anos são equivalentes às mulheres de 20 anos da época dela, ela ia ficar assustada. Ela ia baixar essa idade para 5, 6 anos de idade. Porque, meu, tem alguns lugares que você vai e que as meninas de 12 anos possuem um capital erótico, assim, que elas utilizam a favor delas. De fato. Né? Menina de 16, 17, 18 anos, assim, que tem uma conduta sexual de uma mulher adulta de 35 anos. Já deixar bem claro, esse livro não faz apologia a nenhum tipo de comportamento sexual voltado à pedofilia, muito menos eu. Nós somos contra tudo isso daí. A questão é que ela está relatando uma realidade muito pesada, por sinal. Muito pesada. Ou seja, quem é que nunca presenciou uma menina de 13, 14, 15 anos de idade se fazendo valer das suas capacidades anatômicas, né? Da sua composição física para obter vantagens? Quem nunca presenciou isso daí? E quem já presenciou algum homem, algum rapaz de 15 anos, 14 anos, que se fizesse valer das suas capacidades anatômicas para obter vantagem de uma mulher? Quem é que já viu isso? Mas e o oposto? Quantas vezes vocês já não viram isso? Então, vamos continuar aqui, que está pesado. Contraprestação, cessa a mulher de desenvolver o seu espírito. É certo que continua a instruir-se e adquire os mais variados diplomas, pois o homem crê que uma mulher que aprendeu qualquer coisa de cor também sabe qualquer coisa. Um diploma eleva, por conseguinte, o valor de mercado da mulher, mas, na realidade, é então que se separam para sempre os caminhos dos sexos. Toda a possibilidade de entendimento entre homem e mulher é então afastada para sempre. Por isso, um dos erros mais importantes que o homem está constantemente cometendo quando aprecia a mulher é considerá-la como uma sua igual, quer dizer, como um ser humano que funciona mais ou menos no mesmo plano de sentimentos e inteligência que ele. Nossa, velho. Tá ficando cada vez pior, velho. Ou seja, eu quero estar dizendo aqui, o erro que o cara comete é ele ter a mulher dele na conta de uma igual. Homens e mulheres não são iguais. Aí você pode dizer assim, se os homens e as mulheres não são iguais, o que eles são? Bom, o homem é uma coisa e a mulher é outra. Eles se complementam, eles são complementares. Se eles são complementares, o homem vai ter coisas que a mulher não tem e a mulher vai ter coisas que o homem não tem. Então junta-se essas duas coisas e vira um negócio mais forte. Então o homem se fortalece naquilo que lhe falta com a mulher e a mulher se fortalece naquilo que lhe falta com o homem. Mas o homem não pode ter a mulher na conta de uma igual, porque a racionalidade feminina não opera da mesma maneira que a racionalidade masculina. E o sentimentalismo masculino não opera da mesma maneira que o sentimentalismo feminino. Portanto, homens e mulheres não são iguais. A única igualdade possível entre homens e mulheres é a igualdade jurídica, ou seja, homens e mulheres na hora de exercer o direito de invocar o Estado para defendê-los. São iguais. Igualdade política. Homens e mulheres, na hora lá da votação,
Na urna, o voto do homem vale um e o voto da mulher vale um. Os homens e as mulheres são iguais. Do contrário, não há igualdade entre homens e mulheres, certo? Então, homem é uma coisa e mulher é outra coisa, certo? Esse é o raciocínio certo. Então, você, homem, não tem a mulher na conta de uma igual, por quê? Porque a mulher não vai ter você na conta de um igual. Nunca! O dia que a mulher te vê como um igual, você é uma mulher. E aqui me permita uma observação assim, bem rápida, bem rápida. O dia que uma mulher tratar você como um igual, você pode ter certeza. A última coisa que você terá dela é a intimidade. A última coisa que você terá dela, certo? Ela sequer está cogitando isso. Então, fica a dica aí para você que está sendo tratado como um igual com a sua colega de trabalho, ou com a sua amiga, ou com a sua vizinha e tal. Se você tem alguma intenção com ela, saiba que não vai acontecer. Porque ela tem você na conta de um igual. Ou seja, a mulher que tem o homem na conta de um igual, se você é esse homem, você é a mulher. Você está entendendo? Para ela, você é uma mulher. Entendeu? Você é inofensivo. Certo? Então você não pode ter a mulher na conta de uma igual. E aí, vamos continuar aqui que tá ficando bom, hein? Ele. O homem pode observar de fora o comportamento da sua mulher, ouvir o que ela diz, ver como seus olhos aquilo de que ela se ocupa, concluir sobre o que ela pensa a partir de sinais exteriores, mas em tudo ele regula-se pela sua própria escala de valores. Ele sabe o que diria, pensaria e faria em seu lugar, e ao observar, segundo a sua bitola, o resultado deprimente das suas observações, concluirá apenas que tem de haver algo que impede a mulher de fazer o que ele, no seu lugar, teria feito, porque se considera, e com razão no caso de uma pessoa ser definida como um ser que pensa em abstrato, a medida para todas as coisas. Esse é o problema dos homens. É porque os homens pensam em abstrato e a mulher não pensa em abstrato. Isso aqui é um fato. E aí, o homem pensa em abstrato, ele acha que concedendo à mulher que está com ele as mesmas oportunidades que ele tem, a mulher vai agir como se ele tivesse agido. É claro que isso é um erro grotesco. Hein? Então, por exemplo, o homem, ele constrói equipamentos domésticos para facilitar a lide doméstica da mulher. Por que que ele fez isso? Porque ele acreditava que ao construir máquinas de lavar, máquinas de cozer a vapor, aspiradores de pó, coisas que iam facilitar a lide doméstica, a mulher teria mais tempo para se desenvolver intelectualmente. Porque na cabeça dos homens que trabalhavam fora nas fábricas, né, o trabalho braçal da mulher era um trabalho muito difícil, de fato era mesmo. A lide doméstica era muito complicada naquela época. E daí o que o homem pensou? Não, vamos criar os eletrodomésticos, as coisas, para facilitar a vida das mulheres. Porque se fôssemos nós no lugar dela, se a gente tivéssemos essas coisas, né? Se nós tivéssemos essas coisas para nos facilitar, a gente usaria o tempo livre que nos sobraria para a gente poder fazer aquilo que a gente quer fazer. A gente ia desenvolver o nosso corpo, fazer exercício físico, ler livros, se voltar à arte. Porque nós não estamos fazendo isso, não estamos escrevendo livro, fazendo poesia, pintando quadros, tocando Chopin, porque a gente tem que ficar 9, 10, 11, 12 horas nas fábricas, a gente tem que ficar nos laboratórios fazendo pesquisa, a gente tem que ficar escrevendo os livros sobre postulados matemáticos e coisas científicas, então não sobra tempo a gente viver a vida. Ou seja, então assim, já que nós não podemos fazer isso, vamos dar à mulher a condição para ela fazer isso. E aí, no momento em que os homens facilitaram a vida das mulheres criando recursos estéticos, né? No caso da cosmética, porque foi o homem que criou a cosmética. Hein? O homem desenvolveu roupas para as mulheres para facilitar a vida delas, desenvolveu equipamentos domésticos para aliviar o trabalho doméstico dela. O que as mulheres fizeram com esse tempo livre? Hein? Você sabe o que as mulheres fizeram? Com essa liberdade que elas conquistaram a partir dos inventos masculinos? Porque o homem, quando criou essas coisas, pensou com uma cabeça masculina. Ele não pensou o que a mulher iria fazer. Ele pensou o que ele faria no lugar se ele fosse aquela mulher. Mas o homem não é a mulher. Né? Experimente tirar todo o fardo doméstico da sua mulher. Se você tem uma mulher que está em casa trabalhando para você, experimente tirar todo o fardo doméstico dela e dar a ela tempo livre para você ver o que ela vai fazer com esse tempo. Se ela vai ler livros, se ela vai para academia, se ela vai pintar quadros, se ela vai fazer poesia, se ela vai tocar piano. Vê lá o que ela vai fazer com esse tempo livre. Tá?
verifica o que ela vai fazer, certo? A Esteve lá faz uma denúncia aqui. Se você fizer isso para a mulher, ela vai usar o tempo livre dela para os divertimentos dela. Tá? Vamos prosseguir aqui no livro. Coisas. 12. Se, em virtude das suas observações, toma conhecimento de que sua mulher ocupa tantas horas do dia a cozinhar, limpar e lavar a louça, não conclui que essas ocupações a satisfazem, porque correspondem de uma forma ideal às suas necessidades espirituais. Pensa que é justamente isso que a impede de fazer tudo mais e esforça-se por colocar à sua disposição máquinas de lavar louça automáticas, aspiradores e refeições prontas a servir, que a aliviem desses trabalhos estúpidos e lhe permitam fazer uma vida igual à que ele sonha para si próprio. Mas ficará desiludido. Em vez da mulher começar a viver uma vida espiritual mais rica, a preocupar-se com política, histórica ou com a origem do universo, utilizará o tempo ganho para fazer bolos, passar a ferro a roupa interior, costurar babados ou, se for muito dinâmica, para colar decalques de florinhas no vaso sanitário. Como o homem tem que acreditar, ou melhor, como a mulher lhe faz crer. Qual? O homem que dá autêntico valor à roupa interior passada a ferro padrões com flores. Ou bolos que não vêm da confeitaria, que tudo isso é necessário para a vida, ou pelo menos, faz parte da cultura, ele inventa a máquina automática de passar a ferro, a massa para bolos pronta a usar e o papel higiênico enfeitado industrialmente. Mas ainda não é então que a mulher começa a ler, a preocupar-se com a política. E a investigação do universo continua a deixá-la completamente indiferente. O tempo que ela poupou vem-lhe mesmo a jeito, poderá finalmente preocupar-se consigo própria. E como se sabe que é totalmente alheia a necessidades espirituais, entende por isso, como é evidente, a preocupação com o seu aspecto exterior. Pesado, hein? Pesado. Meu Deus, que pesado. Ou seja, o homem proporciona para a mulher um conforto e uma qualidade que ele nem sonha para ele. E o que ela faz com isso? Ela investe esse tempo livre em coisas assim, estúpidas e estapafúrdias. Porque o homem, por exemplo, ele cria os equipamentos, ele cria a tecnologia, ele cria a estética. Então, ele cria a estética para prolongar a beleza da mulher. Ele cria os equipamentos domésticos para diminuir o tempo da lide doméstica da mulher. Ele cria a internet para que a mulher e ele também tenham acesso à informação mais rápida. Mas quais são os homens que desfrutam da internet para se informar? Quem tem mais tempo livre, o homem ou a mulher, de modo geral, na sociedade? Quem é que desfruta de mais tempo livre? Quem trabalha mais tempo, mais horas? Quem faz a maioria dos trabalhos diversificados? Ou seja, quem tem mais tempo ocioso na sociedade? Os homens ou as mulheres? Então a sociedade ela foi construída para dar conforto a ambos. Mas as mulheres desfrutam muito mais dos benefícios que os homens, e da tecnologia que os homens criaram do que os próprios homens. E basta você ir na zona rural e você vê quem é que está operando as colheitadeiras. Você vê quem é que está nos silos das destilarias. Quem é que está no asfalto, lá na estrada, recapeando asfalto. Quem é que está construindo as pontes. Quem é que está fazendo as soldas debaixo do mar. Para que você tenha internet hoje, alguém tem que passar um cabo debaixo do oceano para a internet chegar até você. Alguém tem que construir satélite. Quem é que está fazendo esse trabalho? Os homens ou as mulheres? Ou seja, quem é que está colhendo o fruto desse trabalho pesado? Certo? Às custas de quem? Você está entendendo? E aí, esse tempo livre que sobra, pelo fato das mulheres não estarem incumbidas nessas tarefas, elas não usam para se desenvolver intelectualmente ou ajudar o homem nas reflexões da vida, tipo da origem do universo, questões metafísicas. As mulheres, segundo a Esteve lá, são totalmente alheias a isso. Elas não querem nem saber quem é Platão, Sócrates, Aristóteles, a filosofia antiga, a sociologia, a antropologia criminal, o behaviorismo, as ciências comportamentais, os postulados da física, da química. As mulheres são totalmente alheias a isso. Elas não querem saber. Não querem saber de política. Está tendo uma guerra no mundo. Se você chegar hoje numa roda com 5 mulheres lá dentro, o último assunto que elas vão discutir é a guerra. E a guerra impacta no preço do óleo que ela compra no mercado com o dinheiro do marido. E ela não quer saber da guerra. Porque
O que que eu, manicure, aqui no salão da dona Carminha, quero lá saber de guerra de Ucrânia? O que eu tenho a ver com isso? Você tá entendendo? Então, é isso que a Esteve lá está dizendo. As mulheres são totalmente alheias com coisas que não tem nada a ver com a sua vida. Né? Com a vida dela em específico, ou seja, a vida feminina. Certo? Então, tudo aquilo que não está no universo feminino não diz respeito à mulher, ela não quer saber, pronto, acabou. É isso que ela está dizendo aqui. Certo? Então, vamos lá. O homem que ama a mulher e nada deseja tão intensamente como a sua felicidade também a acompanha nesta fase. Produz para ela batons à prova de beijo, maquiagem para os olhos à prova de água, aparelhos que não necessitam ser passados a ferro, calcinhas para usar e jogar fora. Ao fazê-lo, o homem continua a visar o mesmo objetivo: que tudo isso tenha um fim, que todas as necessidades vitais específicas da mulher, que ele crescer por natureza, mais delicada e sensível, que lhe são estranhas por conseguinte superiores, sejam satisfeitas e que ela faça, enfim, da sua vida, a única coisa que ele acha que tem valor, a vida de um homem livre. E aguarda. Como a mulher não se dirige a ele por iniciativa própria, começa a atraí-la ao seu mundo, propaga a coeducação nas escolas para que ela se habitue desde tenra idade ao seu estilo de vida, chama-a para suas universidades, utilizando todos os pretextos possíveis para iniciar nos segredos por ele descobertos, na esperança que ela adquira gosto pelas coisas importantes, graças ao contato direto com elas. O homem faculta-lhe o acesso aos cargos honorários mais elevados, exercidos até agora unicamente por ele, e prescinde de tradições que lhe são sagradas, e incita-a à tomada de consciência do seu direito político de voto para que ela possa modificar, segundo as suas concepções, o sistema de administração governamental por ele inventado. Talvez, em matéria de política, ele espere que da intervenção dele resulte a paz, já que lhe atribui carisma pacifista. Na sua suposta missão, ele é a tal ponto insistente e consequente, que não se dá conta de como se torna ridículo segundo a sua própria bitola, não segundo a da 13. Mulher, está incapaz de ganhar distância e é por conseguinte completamente destituída de humor. Não. Ou seja, então o homem faz um esforço tremendo, né, para tirar a mulher daquele nível animal de existência que ela está inserido, né, onde as únicas preocupações dela são com o governo do lar e do próprio corpo, e trazer ela para o mundo dos homens, um mundo mais elevado, um mundo onde você tem preocupações metafísicas, geopolíticas, de ordem transcendente, onde a espiritualidade está num outro nível de operação e não na mera satisfação do culto religioso, por exemplo, certo? Então é uma coisa muito além do homem, e o homem tenta trazer a mulher para esse universo, e ele, quando ele faz esse esforço tremendo, o resultado é catastrófico, porque ele descobre que a mulher não quer. Ela não quer saber, meu amigo. Ela não quer saber. Então, se você encontrou uma mulher que você abre um livro do lado dela e ela senta e ela pede: lê esse livro para mim, e na hora que você acaba de ler uma página desse livro, ela vira para você: eu entendi o que está escrito aí, mas será que é isso aí mesmo? E começa a discutir com você desse livro, meu amigo, você está com a exceção das mulheres, tá? Porque a maioria das mulheres são totalmente alheias a assunto que não lhe diz respeito, certo? A assuntos que não estão dentro da esfera feminina. Qual que é a esfera feminina? Qual que é o mundo da mulher? O mundo da mulher é tudo aquilo que norteia o governo do lar e do próprio corpo. Ou seja, desde a artista de cinema que ela vai observar, da blogueira que ela vai seguir, ou da música que ela vai escutar, ou da comida que ela vai gostar e da outra que ela não vai gostar, se não tiver nada a ver com ela diretamente, ela não vai se interessar. É muito sério isso. É pesado. Hein? É pesado isso. Observe a sua mulher. Observe a sua namorada. Veja que tipo de música ela escuta. Veja que tipo de comida que ela gosta, de que tipo de comida que ela não gosta. Veja quem são os artistas que ela admira. Veja quem são os artistas que ela não admira. E faça um link com a vida dela, que você vai ter uma surpresa. Você vai ver que essas coisas conversam. Hein? Ou seja, as mulheres só se interessam por aquilo que elas podem manipular a serviços delas de alguma maneira. Né? Então, todo o resto é indiferente para a mulher. Ela não está nem aí, meu amigo. E você pode fazer o esforço que você quiser. Não vai adiantar nada. Certo? Vamos lá. Não, as mulheres não se riem dos homens.
No máximo, podem um dia aborrecerem-se um pouco com eles. As velhas fachadas governo da casa, tratamento das crianças com que mascaram a sua renúncia a uma existência espiritual, ainda não estão suficientemente arruinadas para quem as vê de fora. Ou seja, aqui ela está dizendo o seguinte: o governo do lar, né, e do próprio corpo é uma desculpa para evitar a vida transcendente. Então, assim, é claro que isso é um reducionismo, né? Em certa medida, a mulher não precisa radicalizar essa ideia. Eu vou deixar de fazer coisas para casa e vou viver uma vida masculina. Eu vou viver uma vida de reflexão do transcendente e não quero ser mãe, não quero ter filhos. Até que ponto isso é bom? Certo? E onde é que está a fronteira aí da identidade feminina e da identidade masculina nesse estilo de vida? São coisas que você tem que se fazer. Essas perguntas, né, que você tem que se fazer. Ou seja, será que você vai querer uma mulher assim? Ah? Você vai querer uma mulher que se equipare a um homem em matéria de raciocínio? É esse o seu desejo? Então, assim, é meio que paradoxal. Ao mesmo tempo que você não quer uma mulher que vive uma vida meramente animal, no nível mais ignorante da existência, será que você quer uma mulher tão intelectualmente potente a ponto de te superar? Você vai saber lidar com isso? Então, cuidado com o que você deseja. Tá? Talvez a resposta seja no meio termo, algures. Não sabemos, certo? Vamos lá. Fora. Ainda justificam, nem que seja pro forma, a saída prematura das jovens da universidade e a renúncia às profissões mais exigentes. Mas o que sucederá quando o trabalho doméstico ainda mais automatizado? Quando houver jardins de infância verdadeiramente bons e suficientes ou quando os homens chegarem até a descobrir, o que já devia ter sucedido há muito tempo, que para viver não são precisos filhos. Se o homem se detivesse uma única vez no meio da sua atividade febril para fazer balanço, seria obrigado a reconhecer que os seus esforços no sentido de animar espiritualmente a mulher não a fizeram avançar um só passo, que é certa a mulher tornar-se de dia para dia mais enfeitada, mais cuidada e cultivada, mas que as exigências cada vez maiores que faz da vida são de ordem material e não espiritual. Alguma vez, por exemplo, a maneira de pensar dele, que ele ensina nas suas universidades, a induziu a ela a desenvolver teorias próprias? Excelente pergunta. E com essa pergunta fica uma reflexão. Das teses de mestrado e doutorado que a gente vê nas universidades, ou de tudo que é inventado no mundo, tá cheio de mulher na universidade. O que é que sai de mulher, o que é que sai de homem lá? As mulheres são maioria na universidade. Então por que as pesquisas universitárias são lideradas pelos homens? Será uma espécie de machismo dentro da universidade ou uma falta de interesse da mulher? Será que a mulher tem, na vida universitária, uma finalidade intelectual transcendente? Ou ela tem, na universidade, um sentido meramente utilitarista daquela condição? É a pergunta que você tem que se fazer, certo? Se você tem uma namorada que faz universidade, observe ela. Qual é o nível de interesse dela nos assuntos que ela estuda? Ela estuda muito para se dar bem na prova? Ou ela estuda muito por um interesse genuíno em dominar aquele conhecimento? Observe ela. Tá? E você terá a resposta. Então, vamos continuar. Próprias. Alguma vez ela utilizou para investigações próprias ou institutos de pesquisas que ele lhe fraqueou? Pouco a pouco devia o homem notar que a mulher, pura e simplesmente, não lê todos aqueles livros maravilhosos que ele põe à sua disposição nas bibliotecas, que as suas obras de arte fantásticas que ele mostra nos museus a incitam, quando muito, à imitação, que todos os apelos para a emancipação com que ele espera atingi-la através de filmes e peças teatrais, feitas no seu próprio nível e na sua própria linguagem, são por ela apreciados apenas em função do seu valor recreativo, mas nunca, a levam à revolta. Isso é um fato. Isso aqui é um fato. Pouquíssimas mulheres que eu mesmo presenciei foram tocadas por uma obra de arte e viram ali uma oportunidade de rever a própria conduta. Eu tenho 31 anos de idade. Raríssimas foram as vezes que eu escutei da boca de uma mulher, e olha que eu já conversei com várias, da boca de uma mulher dizendo: eu vi tal peça ou eu li tal livro e aquele livro mudou a minha conduta. Me fez ver a coisa diferente do que eu via e a partir de hoje eu sou uma pessoa diferente. Uma mulher que aceita, certo?
ela recebe aquela orientação de fora em que nada tem a ver com ela e que modifica ela. Hã? No interesse genuíno do conhecimento. Sabe aquela mulher que fala assim, eu quero aprender sobre tal assunto e eu vou estudar isso até eu entender. Ainda que aquilo não sirva para nada. E ela vai lá e pega e fala assim, agora eu domino esse assunto. Hã? Alimentei o desejo da minha alma de conhecer isso daqui. Quantas mulheres você conhece que são assim? Hã? A pergunta que eu te faço. Vamos lá. Perfeitamente lógico que o homem, que tem a mulher na conta de sua igual, tendo assim que assistir à vida estúpida que ela leva junto de si, acredite que a subjuga. Mas tanto nos lembramos, nunca a mulher foi obrigada a qualquer submissão à vontade do homem. Pelo contrário, foram-lhe concedidas todas as possibilidades para se tornar independente. Se a mulher, por conseguinte, durante esse longo período, não se libertou do seu jugo, só existe para isso uma explicação. Esse jugo não existe. E eu concordo com ela. 100%. Aqui não tem como discordar dela. Aqui não tem como. A mulher que hoje, isso em 1971, a mulher que hoje em 2022 diz assim, eu não consigo fazer nada por causa de um homem, ela é mentirosa e estúpida. Não tenham essa mulher na conta de uma inocente. Porque ou ela é mentirosa, ou ela é estúpida, ou ela é as duas coisas. Porque hoje não há julgo nenhum sobre a mulher. Ela pode fazer exatamente o que ela quiser. Se ela quiser trabalhar e pagar o próprio estudo, ela faz. Se ela quiser comprar a casa dela sozinha, ela compra. Se ela quiser virar policial, ela vira. Se ela quiser virar presidente da república, ela vira. Se ela quiser votar, ela vota. Se ela não quiser votar, ela não vota. Se ela quiser matar o próprio filho no ventre, ela mata. Qual é a mulher que foi presa porque fez um aborto? Qual é a mulher que foi presa porque não quis ir para o exército? Você está entendendo? Mulher e homem cometeram o mesmo crime, a pena da mulher é menor. Ou seja, a mulher tem todas as liberdades, todas, mais liberdade do que os homens. Mais liberdade do que os homens. Ou seja, elas podem votar como podem não votar. Elas podem ir para o exército como podem não ir para o exército. Elas podem gerar um filho, elas podem matar o próprio filho. Engravidei, não quero, vou lá e aborto. A mulher pode fazer isso se ela quiser. Ainda que a lei diga que o aborto é proibido, que isso aqui é proibido, que tal coisa é proibida, se a mulher quiser fazer isso, ela faz. Quem é que vai impedir a mulher de fazer isso? Você está entendendo? Então, assim, quem é que vai impedir a mulher de entrar na universidade? Quem é que vai impedir a mulher de montar a própria empresa? Não. Não tem nada que impeça a mulher de fazer nada. Então, se a mulher coloca o insucesso dela e a burrice dela e a incapacidade dela na conta de um homem, ela é injusta, mentirosa e mau caráter. Ela tá terceirizando a responsabilidade do fracasso dela. Certo? É isso que ela está fazendo. Não tenha essa mulher na conta de uma inocente. Talvez em 1930, 1910, 1800 e lá vai pedrada? Sim. Hoje não. Hoje não. Estamos em 2022. Hoje não. A mulher, inclusive, ela tem mais direitos e mais responsabilidades do que os homens. Então, não caia nessa conversa. Não caia nessa conversa. Você tá entendendo? Quando vier uma mulher falar pra você assim, eu tô sendo oprimida pelo patriarcado, mande ela pastar. Fala assim, acabou que o assunto que você já tá falando coisa que você não devia. Já não é por aí não, filha. Pera aí. As coisas, o mundo não funciona assim não. Vamos lá ver uma coisa. Você já tem direito demais. Tá falando bosta. Tá falando o que não deve. Tá entendendo? Então vamos lá. Existe. O homem ama sua mulher, mas também a despreza, porque uma pessoa que sai de manhã cheia de energia para conquistar novos mundos, o que evidentemente raras vezes consegue, porque tem que ganhar a vida, tem de desprezar outra que não quer fazer o mesmo. E talvez seja por essa razão que o homem é levado a preocupar-se com o desenvolvimento espiritual da mulher, ele envergonha-se por ela e acredita que ela também se envergonha. Cavalheiro como é, gostaria de ajudar a sair desse embaraço. O que ele não sabe é que as mulheres desconhecem essa curiosidade, esse orgulho, essa ambição de fazer algo, que lhe parecem a ele evidentes. Se não participam do mundo dos homens é só porque não querem, não sentem necessidade alguma desse mundo. A espécie de independência que os homens procuram não teria para si. 14. Qualquer valor, elas não se sentem independentes. A superioridade espiritual do homem não as intimida, pois desconhecem o orgulho em matéria espiritual. Não só o orgulho.
as noções de ética, moral, todas elas são circunstanciais para a mulher. A mulher não tem um ideal moral abstrato universal. Não tem. Então, tudo que diz respeito à mulher, no que diz respeito a orgulho, sentimentos superiores, no caso, senso moral, senso ético, são convenções locais, de grupo, não tem universais abstratos para a mulher. Nada disso. Você acha que a mulher tem um conceito genérico de moral? Hã? Você acha que se você chegar em qualquer sociedade do mundo, por exemplo, você chega na sociedade brasileira e pergunta a uma mulher de classe média o que é moral, e você chegar na China e perguntar para uma chinesa o que é moral, elas vão dizer a mesma coisa? Hã? Ou elas vão citar Aristóteles para explicar o que é moral? Você acha que a mulher vai fazer isso, meu amigo? Não vai não. Entendeu? Cabe aqui uma outra observação. Até o conceito de mulher vagabunda é relativo. Não tem um universal abstrato para vagabunda. Hã? Não tem. Se você pegar um grupo de mulher distinto e perguntar para ela assim, me dá aí um conceito de mulher vagabunda, cada uma vai dizer uma coisa. Hã? E você pega um outro grupo, cada uma ali vai dizer uma coisa. Se você fizer isso 10 vezes em 10 grupos de mulheres distintos, você não vai encontrar uma resposta única. Hã? Agora faça isso com os homens. Pergunte para um chinês o que é uma mulher promíscua, e pergunte para um americano com uma mulher promíscua, pergunte para um africano com uma mulher vagabunda, pergunte para um sueco com uma mulher vagabunda, você vai ter uma unidade de resposta muito grande. Ou seja, o homem possui no seu imaginário universais abstratos para praticamente tudo. Por quê? Porque o homem pensa em abstrato e a mulher não. Então não espere da sua mulher um pensamento abstrato universal, meu amigo. Não espere da sua mulher um raciocínio masculino. Ela não vai te dar isso, não. Hã? Segura isso aí, meu amigo. Que é pesado. Hã? Pesado. Vamos lá. Espiritual. As mulheres podem escolher, e é nisso que reside a sua infinita superioridade sobre o homem. Cada uma delas pode escolher entre a forma de vida de um homem e a de uma criatura de luxo, estúpida e parasita. Escolhem, praticamente todas, a segunda modalidade. O homem não tem esta possibilidade de escolha. Se as mulheres se sentissem oprimidas pelo homem, teriam criado ódio ou medo perante eles, o que é normal suceder em relação aos opressores. Mas as mulheres não odeiam nem tão poucos os receiam. Se os homens as humilhassem com a sua maior sabedoria, elas teriam procurado imitá-los, uma vez que têm todos os meios à sua disposição. Se as mulheres não sentissem livres, ter-se-iam agora, finalmente, libertado dos seus opressores, nesta constelação historicamente favorável da sua vida. Nem Na precisa Suíça, comentar. um dos países mais desenvolvidos do mundo, as mulheres ainda não possuem um direito de voto geral, há pouco tempo e em determinado cantão suíço. Pediram às mulheres para votar sobre a introdução do direito de voto feminino, a maioria decidiu-se contra. Os homens suíços ficaram atonitos, pois julgavam que essa situação indigna era o resultado da sua tutela centenária. Como se enganam, a mulher sente-se menos possível tutelada pelo homem. Uma das maiores verdades deprimentes a respeito das relações entre os sexos é simplesmente essa. No mundo das mulheres o homem praticamente não existe. O homem não é suficientemente importante para a mulher para que ela se revolte contra ele. A sua dependência perante ele é apenas material, em certo sentido, física. É a dependência de um turista em relação à companhia de aviação que o transporta, a de um dono de restaurante em relação à máquina de café, de um automóvel em relação à gasolina, de um televisor em relação à eletricidade. Tais dependências não originam qualquer sofrimento de alma. Ou seja, se a sua mulher diz que te ama, o que ela ama? Ela ama você ou ela ama o que você faz? Ou ela ama o que você representa no ponto de vista material e físico para ela? Quando a mulher diz para você que ela é muito sentimental e pouco racional, ela está mentindo ou ela está dizendo a verdade? O que é sentimentalismo para a mulher? Será que a mulher tem a ideia de sentimental semelhante às dos homens? Ou sentimental é todo aquele aparato físico e prático que influi diretamente no seu psiquismo? Essa é a pista que eu sigo. Para mim, esse que vos fala, quando uma mulher diz que é sentimental, ela está dizendo isso. Eu vou associar o que você faz de prático e o que você me proporciona de sensações físicas com o que eu sinto em relação a mim mesmo. Isso é sentimentalismo para a mulher. Sentimentalismo para o homem não é isso. Então, quando a mulher se dizer sentimental, homem que está me ouvindo, não tem a mulher como um é igual. Ada, mas não é assim. Ô Lucas, não é assim. A minha namorada me ama mesmo. Então retire dela tudo de material que você faz. E verifique em você mesmo, com seus próprios olhos, meu amigo.
Porque um homem, ainda que a mulher retire dele o que é mais importante para ele dentro da relação, né, que é o sentimentalismo e o sexo, ele vai se manter lá em nome da provisão e do compromisso que ele fez. A maioria dos homens fazem isso, porque a maioria dos homens casados não transam com regularidade e não tem grandes manifestações de afeto da própria esposa. E eles continuam lá no casamento. Essa é a prova irrefutável, e qualquer pessoa pode observar isso na rua, na sua própria família, nos primos, nos parentes. Essa é a prova cabal de que o sentimentalismo para o homem é uma coisa além dele. Transcende o físico, transcende a matéria, transcende as experiências e as sensações que a mulher oferece para ele. E a mulher? Não, meu amigo. A mulher não. Sentimentalismo para a mulher é a associação que ela faz daquilo que você proporciona de material, das sensações físicas que você proporciona, em associação ao que ela sente sobre ela mesma. Esse é o sentimentalismo feminino. Não se engane, meu querido. Não se engane. Não tenha... Escute o conselho de Madame Vilar. Não tenha a mulher como uma igual. Se você fizer isso, você vai se arruinar. Você vai, como diz o Siqueira Júnior, você vai se arrombar. Você vai se arrombar todo. Tá? Vamos lá. Alma. Ibsen, que incorreu no mesmo erro de outros homens, esforçou-se por escrever com a sua peça Nora, uma espécie de manifesto de libertação para todas as mulheres. Mas a estreia da peça em 1880 causou um choque apenas entre os homens. Juraram a si próprios lutar com mais ênfase ainda por condições de vida femininas dignas de seres humanos. A propósito, os esforços de emancipação por parte das mulheres esgotaram-se, como é habitual, nunca variante da moda. Durante algum tempo gostaram de ver-se mascaradas de sufragistas, em trajes tantas vezes ridicularizados. Uma impressão profunda semelhante àquela provocou mais tarde nas mulheres a filosofia de Sartre. Para provar que tinham entendido tudo, deixaram crescer os cabelos até a cintura e passaram a usar calças compridas e camisolas pretas. O mesmo sucedeu há pouco tempo com as teorias do chefe comunista Mao Tse Tung. Durante uns tempos esteve em moda o estilo Mao. Ou seja, as mulheres apreciando a arte apenas pelo seu valor recreativo. O fundo de reflexão que aquela arte propunha não causou nenhum tipo de comoção das mulheres. Inclusive, quando ela fala do voto aqui, as mulheres na Suíça não queriam votar em 1970. Elas não queriam votar. Simone de Beauvoir alertou para isso. Ela disse o seguinte: se as mulheres adquirirem o direito de votar, elas vão votar em quem o padre mandar. O que nós temos hoje? Por exemplo, num país que não é o Brasil. A maioria do eleitorado brasileiro é feminino. Por que a maioria dos políticos são masculinos? Bom, se a mulher militasse em causa própria, nós teríamos um Congresso majoritariamente feminino, nós teríamos presidentes da República mulheres, nós teríamos a maioria de mulheres no Senado Federal, e nós teríamos, por consequência, a maioria de mulheres em cargos de indicação, certo? Mas por que a maioria dos servidores públicos indicados, votados e concursados são homens? É a pergunta que você tem que fazer. Sendo que a maioria dos eleitores são mulheres. A maioria dos eleitores são mulheres e a maioria dos políticos e servidores públicos que são eleitos são homens. Você já fez essa pergunta para você? Por que é assim? Por que é dessa maneira? Então, quando você vê uma deputada brigando por representatividade feminina no Congresso, ela está falando abobrinha. Ela tem que falar isso para as mulheres. Ela tem que falar isso para as mulheres, ela não tem que falar isso para os caras. Porque os caras já tá aí, filha. Entra aí no partido, vai lá, mete a cara e pede o voto. Tá aí, ó. Tem até cota para vocês. Tem cota no partido. Usa a cota de vocês. Nem na cota vocês conseguem ser eleitas. Por quê? Se a maioria do eleitorado é mulher, você não consegue convencer uma mulher de que você é apta para esse cargo, não? Qual que é o seu problema? As deputadas que tiveram o maior número de votos no Brasil, a maioria dos votos foram de homens, não foram de mulheres. Por quê? É a pergunta que você tem que se fazer, meu amigo. Então, preste atenção nas palavras da Madame Vilar, certo? Ignore as hipérboles dela e os comentários extremistas e foque na essência do que ela está dizendo.
Será que o erro do homem não é ter a mulher como um igual? Hã? Porque a igualdade jurídica já está garantida, a igualdade política já está garantida. Mas em matéria de comportamento e de psiquismo, homens e mulheres são iguais? Se você está tendo a sua mulher, sua namorada, sua esposa na conta de uma igual, e você espera dela o que você faria se estivesse no lugar dela, você está cometendo um erro gravíssimo, meu amigo, e você vai pagar com a escravidão. Você vai ser um escravo. Porque a mulher vai te vencer nessa parada. Você não vai conseguir, meu amigo. Você vai ser um escravo dela. Essa é a advertência que a Madame Vilar deixa para nós aí. Então, se você gostou, dá um like nesse vídeo aí. Ficou longo porque esse capítulo aqui é muito pesado. O capítulo 4 ainda é mais pesado do que isso. Espere aí. E no próximo vídeo a gente continua, viu? Dá o seu like aí, comenta no vídeo aí o que vocês acharam. E até a próxima, meus queridos. Forte abraço.